Que tal fazer um check-in com seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do El Hub. Eu sou o Paulo Crepaldi, UPC, especialista em design de comportamento humano, e serei o host do episódio de hoje. E aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. E para fazer esse check-in conosco hoje, temos o prazer de receber a Ivone Matias. Me corrija, tá certo, Ivone? Tá certo. Olha só, maravilha. Gerente de saúde ocupacional, e a Camila Góes, que é psicóloga e PM da Squad de Saúde Integral do Itaú, ambas para discutir bem-estar aqui conosco. Ivone, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui e agradeço muito o convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer, é um assunto que eu sou entusiasta, então obrigada pelo convite. É isso aí, nós vamos mergulhar hoje exatamente nas dimensões do bem-estar que impactam a saúde dos colaboradores e das empresas, sem complicações ou promessas infundadas, apenas um check-in de cada vez. E elas vão trazer muito dessa história de como isso é abordado dentro do Itaú, que eu acho que é muito importante vocês trazerem a noção de uma empresa desse porte, do setor do Itaú, para a gente conhecer um pouquinho de casos reais, de exemplos reais. E eu queria começar com você, Ivone, para você me contar assim, como que o Itaú define e prioriza o bem-estar dos seus colaboradores nos programas de saúde ocupacional? Olha, a gente, acho que assim, só para dar um passinho para trás, para todo mundo ficar na mesma página, a gente tem uma empresa de 90 mil colaboradores. E em 2022 a gente relançou a nossa cultura. E nesse relançamento da cultura, né, dois pilares que conversam muito aqui com saúde, claro que todos conversam, dados, como é que a gente usa dados intensamente, né, para fazer as melhores decisões, tomarem as melhores decisões, e sobre diversidade também, né, e inclusão dentro do banco em todos os aspectos. E aí a gente prioriza todos os programas de saúde com esses pilares, olhando para a nossa população, para a capilaridade, né? Para os nossos indicadores gerais do banco de saúde, de licenças, absenteísmo, né? E do uso assim, dos programas de forma geral. E muito alinhado com os nossos programas, né, que é o PCMSO e o PGR, assim, que norteia um pouco como é que a gente vai cuidar de saúde dentro do banco. Então é dessa forma que a gente acaba priorizando, né, para escolher e tomar as melhores decisões. Olha só que importante que a Ivone está trazendo. A gente está discutindo muito aqui sobre como usar os dados, né? Para trazer esse diagnóstico, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro, que os dados têm um papel fundamental agora nos programas de bem-estar, não é isso? Sim. Maravilha. Olha, e aí, tá bom, você me falou, então, uma cultura que foi relançada agora recente, nós estamos falando de 2 anos, certo? 2022. E aí, como é que é? Quais são os principais objetivos, Ivone? Como é que vocês definiram isso baseado nessa nova cultura? Não, o objetivo, assim, é a gente focar na promoção da saúde dos colaboradores, né? E ter uma visão, assim, de saúde integral, né? Então, saúde não é só ausência de doenças, né? Então, como que a gente, né, incentiva o autocuidado, o autodesenvolvimento, tem um ambiente de segurança psicológica para a gente falar de qualquer tema dentro do banco, principalmente relacionado aos temas aqui de saúde. Então, um pouco disso. Agora, não adianta a gente ter o programa se a gente não adapta as necessidades. E aí eu queria trazer esse ponto para você, Camila. Como é que vocês têm feito isso? Considerando as necessidades dos diferentes colaboradores do Itaú, e aí a gente está falando de diferentes gerações, a gente está falando de diferente tempo de casa, de cargo, de condições de saúde. De acesso, né? Acho que, complementando o que a Ivy trouxe, né? Acho que a nossa cultura, ela permeia muito do que a gente tem de práticas de pessoas em geral. Então, em saúde, em programas de saúde, não é diferente, né? Então, os programas que a gente implanta na partida, a gente tem essa preocupação de garantir a diversidade desse atendimento. Então, a gente vai falar um pouco mais até do ELS, e ele é um produto que acaba democratizando bastante o acesso à saúde mental. Mas hoje, né, os programas que a gente tem no banco, a gente já tem uma certa personalização dentro do que é possível, pensando em trilhas e jornadas de vida do colaborador dentro do banco.
né? Então, é claro que a gente não está ainda, né, no estado da arte dessa hiperpersonalização e desse atendimento focado, mas a gente tem trilhas que são direcionadas para momentos de vida dos colaboradores. Então, a gente pensa no momento de chegada, por exemplo, desse colaborador que está chegando no banco, a gente pensa no momento em que ele vai ter filhos, com os programas de parentalidade, por exemplo. Então, a gente tem jornadas nesse sentido. E aí eu acredito que com dados, de novo, com inteligência artificial e tudo que a gente tem começado agora a estudar e pensar e aprofundar, a gente consegue cada vez mais personalizar esses programas e ser mais diretivo e mais assertivo com o que as pessoas precisam, né? E ainda pensando, né, no que a gente já tem hoje, dentro do que é possível fazer, os nossos programas a gente também sempre pensa em ter essa capilaridade de acesso, então diversidade no atendimento, então ter também pessoas no atendimento dos programas. A gente tem um programa muito reconhecido, que é um programa de AP, né, de apoio ao empregado ou colaborador, e ele é diverso. A gente tem diversidade de pessoas de etnia, de gênero, até de regionalidade, então de pessoas, né, atendentes do Brasil inteiro que entendem as particularidades das pessoas. Então eu diria que dentro do que é possível a gente tem essa preocupação, como a Ivone trouxe, já no start da nossa cultura. E daqui em diante, cada vez mais é a nossa intenção, que esses programas sejam cada vez mais diretivos para quem precisa. Né? Acho que a gente vai chegar lá. É isso aí. Agora, eu sempre gosto de entender, Camila, você como psicóloga, você como gestora de saúde e bem-estar, como é que tem sido para vocês, assim, ter o foco? Agora a gente está discutindo tanto sobre bem-estar corporativo, viver esse momento que a gente está vivendo. Fala, começar com você, Camila. Eu vou trazer, de novo, vou trazer a cultura do banco, que eu acho que é tão enraizado já na gente, mas um dos nossos dizeres assim, é que a gente não sabe tudo, né? E nesse assunto eu acho que está todo mundo aprendendo muito, né? E principalmente quando a gente traz para o mundo corporativo, assim. No Itaú a gente começou a falar disso já há alguns anos, antes da pandemia até, acho que a pandemia trouxe uma luz para o assunto, mas antes disso a gente já vinha discutindo, falando do assunto, estudando o assunto, né? E aí eu acho que daqui em diante a gente tem tentado aprender, aprofundar e trazer o que tem de novo, né? Assim, e a inovação acho que vai ajudar muito a gente a atuar com o assunto dentro das organizações, né? Como é que é para você, Ivone? Como é que está sendo esse momento? Acho que assim, vale destacar um pouco essa jornada que a Cami trouxe, que assim, desde 2019 que a gente começou a atuar fortemente, e para ajudar quem está ouvindo a gente ou assistindo, a gente dividiu assim em 3 pilares as frentes de atuação, né? Então a primeira vai muito em linha, como é que eu falo do tema saúde, como é que eu dou letramento, como é que eu quebro o tabu quando eu vou falar de saúde mental. Então a gente abriu esse pilar em 2019, eu ainda não era da área de saúde, a Cami já era da área de saúde, então na época o nosso CEO do banco, ele abriu para todos os colaboradores que ele procurava um psiquiatra 2 vezes, né, no ano, que ele fazia terapia, a importância desse autocuidado. E aí nesse pilar, quando a gente fala de saúde, a gente tem diversas ações, assim, que são disponibilizadas para os colaboradores. Então, treinamentos para liderança, né, focados em abrir esse ambiente para os colaboradores, segurança psicológica, para eles entenderem, né, como abordar o colaborador, como acompanhar, o que pode ser feito. E aí tem uma série de conteúdos também que a gente disponibiliza para os colaboradores saberem cada vez mais sobre saúde corporativa e bem-estar geral. O segundo é muito focado em diagnóstico, dados, rastreamento, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, os indicadores que a gente tem que monitorar constantemente dentro do banco. E o terceiro é como que a gente cuida das pessoas, dado, né, que eu estou seguindo essa jornada ali do letramento, do diagnóstico, aí a gente vai para essa prateleira de produtos que hoje existe no banco, né? E aí tem jornadas personalizadas, a Cami citou aqui, né, algumas, a jornada da entrada do colaborador, a gente tem a jornada de parentalidade, né? E tem os pilares também de saúde, na visão física, emocional, social e financeira, e aí os colaboradores também conseguem ali consumir esses produtos. Isso é muito interessante, não é? O Hub que a gente também acredita muito, né, que o bem-estar hoje é um olhar muito mais holístico e de várias dimensões, né, do que se tinha antes, não é isso, Camila? Perfeito.
Acho que assim, a gente tem um foco em saúde mental, né? A gente sabe que tem uma... É um assunto relativamente novo e que a gente está aprendendo, mas cada vez mais a gente vê que a saúde mental, ela está dentro desse contexto maior de saúde integral, né? Então, quantos estudos já não existem aí sobre a influência da saúde física, hormonalmente falando, aqui organicamente falando, né, nos hormônios aqui do bem-estar e o quanto isso faz bem, né? Saúde social, quanto foi um fator protetor durante o período de pandemia, né? Muitos estudos trouxeram que foi crucial para algumas pessoas não adoecerem mentalmente. Então, é claro que a gente tem programas e produtos e serviços e recursos, como a Ivone trouxe, treinamentos que são focados em saúde mental, porque existe também uma necessidade de letramento sobre o assunto, de aprendizado sobre o assunto, mas a gente hoje tem cada vez mais abordado justamente esse conceito do L-Hub de saúde integral, né? Então, eu tenho um olhar do todo e uma coisa leva a outra, né? A gente está falando de hábitos, então um hábito bom vai te levar a novos hábitos bons. Então, acho que é bem por aí a forma como a gente tem atuado também dentro dos nossos programas. Deixa eu aproveitar que você deixou o gancho da saúde mental, e eu acho que esse tema, eu acho que a pandemia ajudou muito a trazer esse tema à tona, porque a gente sentiu e todo mundo sentiu isso de verdade na pandemia, né? E aí começou a ser muito discutido. E aí eu queria trazer, Camila, saúde mental no ambiente corporativo. Vocês falaram da parceria com o Els, e eu queria entender como que o Els tem apoiado e tal na promoção do bem-estar mental dos colaboradores. Olha, a gente vinha, né, Ive, de um tempo olhando o mercado já, o que tem de inovação, como eu falei aqui no começo, o que tem de novo, como que a gente agrega, traz para a nossa prateleira de recursos, que a gente já tinha bastante coisa ali, mas o que está faltando, né? E a gente sentia que a saúde mental, ela precisa ser vista como um cuidado contínuo, né? Assim como a saúde física, que você vai todo dia ali na academia, ou como qualquer outro aprendizado, né? Quanto tempo a gente demora, né, para se conhecer um novo assunto? Então, se autoconhecer também é o mesmo processo. Então, o Els, ele trouxe bastante para a gente esse produto que incentiva o autocuidado contínuo. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. E o segundo ponto, que acho que linka com a primeira pergunta que você fez para a gente, sobre diversidade, sobre como atender as pessoas, ele é muito democrático, né? Então, o atendimento na palma da mão, de fácil acesso, as pessoas conseguem utilizar de maneira fácil, tem acessibilidade. Então, a gente chega, né? A gente chega para as pessoas, a gente tem 90 mil funcionários em todo o Brasil, em todas as regiões. Então, acho que com Els a gente está... Diferentes ambientes, né? Diferentes ambientes, diferentes tipos de negócios dentro da mesma empresa, né? Então, eu acho que com Els a gente está sentindo, a gente tem pouco tempo de lançamento, mas a aposta é que ele seja um produto que chegue para as pessoas, que a saúde mental chegue para as pessoas com essa democratização mesmo do acesso. Assim. Então, acho que ele vem agregar, né? Ele vem agregar com esse recurso mais digital. Então, estamos apostando e está dando certo. Por enquanto, está dando super certo. Eu queria perguntar, então, eu fiquei curioso agora. Você falou de pouco tempo, mas assim, vocês já têm feedbacks? Ou vocês já estão vendo o impacto na organização? Fala um pouquinho disso. Então, temos vários feedbacks bem positivos, né, o que nos deixa bastante felizes. A Cami está aqui na frente aí do rollout, né, porque é um desafio. Sim. Você chegar na ponta, né, porque uma coisa é nos escritórios aqui em São Paulo, agora como é que eu chego na agência lá do Acre, para ela saber do benefício, como ela pode usar, o que a ferramenta oferece para ela. E o quanto ela é personalizável, assim, porque é um produto digital, mas ela vai atender às suas necessidades, né? Porque você é guiado numa jornada. Então, né, você fez a pergunta de personalização, o Els, ele atende esse item pra gente, assim, com maestria. Então, todo lançamento que a gente faz, ou sensibilização, né, tem uma adesão alta já daquela equipe que é apresentado o produto, e a gente recebe muitos feedbacks positivos, né, principalmente assim do atendimento, né, da capacidade das psicólogas que estão atendendo, do conteúdo que tem na plataforma, né, então estamos bem felizes, viu? Então, você tocou num ponto que é a questão
de ser contínuo, né? Eu queria que você tocasse um pouco, que eu acho isso extremamente importante para quem está nos assistindo e ouvindo aqui, né? Qual que é a diferença de ser algo contínuo e ser um evento só? Não, perfeito. Eu gosto de usar um exemplo que assim, fala, gente, você vai aprender uma nova língua, né? Você abaixa um aplicativo lá, a gente tem que treinar todo dia, né? Todo dia você está lá um pouquinho, senão você esquece, senão você... a cabeça é muitas coisas pra gente, muito conteúdo hoje em dia, então muita coisa pra gente consumir e aprender. E saúde mental não como a Ivone trouxe no começo, não é ausência de doença, né? É você estar bem. E você estar bem, você tem que continuamente investir nisso. Porque a vida é dinâmica, é animada, né? As coisas acontecem. E você não precisa esperar um momento pontual, né? E de crise, um momento crítico para você buscar ajuda. Então, o Wells, ele traz um pouco desse incentivo ali, de uma maneira dinâmica, né, de uso, para que esse hábito seja contínuo de autocuidado. Então, existe uma diferença muito grande. Então, quando você se cuida continuamente, não vou dizer que você não vai sofrer e as coisas não vão acontecer na sua vida, né? Mas você está mais preparado para lidar. Então, né, eu como psicóloga, então se eu puder deixar aqui um recado, eu acho que invistam, é investimento. Tem que investir tempo, um pouquinho por dia, terapia para quem gosta, para quem, né, queira experimentar. Não espere o momento crítico, porque o momento crítico, muitas vezes, já acaba sendo mais difícil, né, de você superar. E não precisa, né? Não precisa sofrer tanto. Dá para sofrer menos. A gente consegue, né? Então, tem tantos recursos hoje em dia, né? Então, acho que temos o privilégio aqui de estar numa empresa também que onde a gente tem muito recurso para isso, né? Mas deixo aqui esse recado, assim, invistam, vale a pena. Perfeito, olha, recado dado, invistam que vale a pena. Agora eu tô super curioso, Camila e Ivone. Camila, como é que você cuida do seu bem-estar? Eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, não vou dizer que é fácil e não vou dizer que todo dia eu não penso, hoje eu não vou. Mas eu faço academia, eu faço terapia há muitos anos, não só por ser psicóloga, acho que foi muito importante em muitas fases da minha vida. E hoje eu avalio que eu sou uma pessoa muito mais... eu consigo lidar melhor com as coisas que acontecem e eu atribuo isso muito a esse autocuidado de longo prazo, né? Então, acho que atividade física um pouquinho por dia, né? Eu acho que já te dá um pouco dessa mensagem mental de eu vou me cuidar, né? E a alimentação eu estou tentando, mas eu tento manter também a alimentação equilibrada, então é um conjunto, né? Acho que é esse conjunto de autocuidado. E vai criando o hábito, como você disse. Né? Exatamente. E você, Ivone? Então, eu não sou da turma da academia, né? Mas estou tentando mudar esse hábito aí, porque eu vendo isso dentro do banco, sei da importância, como a Camila trouxe aqui. Mas eu me alimento bem, de forma saudável, gosto de meditação e utilizo o Wells, né? Para manter a saúde emocional aqui, a saúde mental em dia. Maravilha! Então fica com você, Ivone. Vocês falaram muito de dados, da importância de dados, de atender as necessidades, mas aí fica a pergunta, tem como medir isso? Vocês criaram indicadores para mim? Você vai falar assim, está sendo eficaz esse programa de saúde e bem-estar aqui no Itaú? Como é que vocês têm feito isso? Vocês criaram um painel de indicadores para medir a eficácia dos programas? Como a gente tem muitos programas, diversos produtos, a gente separa bem assim as coisas. Primeiro, assim, que saúde tem coisas que são intangíveis, né? Então, mas você consegue acompanhar e medir assim, ao longo do tempo. Então, a gente, para os programas, acompanha os indicadores de adesão, de conversão, de melhora de quadro clínico, né?
E a gente acompanha vários indicadores, né, do que a gente consegue capturar assim, da saúde dos colaboradores nos exames ocupacionais, por exemplo, licenças, absenteísmo. Então, a gente acompanha, assim, a gente tem muitos indicadores que vão nos norteando para saber se a gente está no caminho certo, como que a gente ajusta a rota, como é que a gente troca com outros parceiros, outras empresas, inclusive. Então, a gente faz muito isso. Camila, precisa ter indicadores? Às vezes as pessoas estão assistindo e ouvindo aqui, a gente fala, tá bom, criei um programa de bem-estar que é super desafiador, né? A gente sabe disso, não é fácil envolver todos os colaboradores, engajar os colaboradores. Agora, é importante ter um indicador? Super. Acho que assim, a gente tem trabalhado muito com o conceito de key results, né? Então, são alguns resultados chaves. Então, assim, falando de saúde especificamente, a gente tem cada vez mais tentado trazer formulários também que são reconhecidos e validados e que dizem pra gente se aquela pessoa realmente está evoluindo ou não, se ela teve ali, a gente não faz diagnóstico, obviamente, né? Esse diagnóstico é só médico, mas a gente tenta ter pesquisas que são também validadas cientificamente, comprovadas cientificamente, que a gente consiga extrair dados, resultados, e que a gente se apoie em dados científicos e comprovados também. Isso é muito importante, né? Acho que o RH não é de hoje que a gente tenha aqui, né, todo esse movimento de os RHs em geral serem mais estratégicos, e para isso tem que ter dados, né? Você tem que discutir com dados e conseguir mostrar o que você está fazendo, tangibilizar. E principalmente para quem trabalha com assuntos subjetivos e um pouco mais etéreos, que não tem fim, né? A gente não vai acabar com um programa, pronto, entreguei o programa, o projeto está feito. Não. Isso é cíclico, é contínuo, é dinâmico, mas mais ainda por esse motivo é que a gente precisa se pautar em dados para que aquilo não fique também muito só nesse etéreo, né? E sem recursos para a gente saber se é o caminho certo ou não. Então, acho que dentro da própria ferramenta WELS, toda a metodologia construída ali tecnicamente, né, ela foi baseada também em formulários cientificamente comprovados e que são utilizados ali dentro. Então, a gente também tomou bastante esse cuidado de que sejam dados que a gente confie, não é nada criado da nossa cabeça, né, então é super importante. Olha só, então chegou a hora do nosso check-in. Eu quero saber de vocês duas, Ivone e Camila. Ivone, quais são as inovações ou tendências recentes de saúde e bem-estar que o Itaú está de olho, está explorando ou planejando? Vamos ver se a gente tirou um spoiler aqui. A gente, né, vem trabalhando, assim, intensificando muito o uso de tecnologia de forma geral em saúde, dentro, né, do banco. O uso da inteligência artificial para a gente ser mais produtiva, acertar mais. Então, né, a gente vem investindo aqui, está pilotando, testando para ver como que a gente vai usar da melhor forma. A gente vem mudando um pouco assim, a forma com que a gente vê o exame periódico, né, que é um exame ocupacional, que às vezes as pessoas acham que é só para ir lá cumprir a NR. Não, no banco não. A gente quer usar o exame ocupacional para que a pessoa foque no autocuidado, na prevenção, né? Então, a gente vem pensando e explorando novas formas de como realizar esse exame, né? Porque hoje eu sou obrigada a fazer presencialmente com o médico, mas a tecnologia está aí para nos ajudar a pensar em formas diferentes, né, de fazer isso. E a gente também vem experimentando, né, novos formatos também desses exames, implementando junto aos médicos, assim, o que a gente quer extrair desse exame para a gente conseguir voltar com o colaborador e ele fazer continuamente aí pensando na saúde dele. Então, tem bastante coisa que a gente está, né, testando, pilotando, né, com cuidado, porque 90 mil colaboradores não é fácil, então a gente testa, né, avalia, né, segue ali os QRs que a Camila comentou aqui, puxa, né, dá certo, então a gente começa o rollout no banco. E aí, Camila, e você? O que você tem visto aí de tendência e inovações? O que vocês estão pensando em trazer?
A gente ainda não descobriu um robô que faz tudo pra gente, que isso é o que eu queria, né? Lava a louça, arruma a cama, vai pra terapia, volta e tá tudo resolvido, né? Não vai existir, né? Ainda bem, né? Então, mas a gente tem visto muito se falar do quanto a inteligência artificial vai conseguir ajudar a gente justamente a trazer um pouco mais, aterrissar um pouco mais isso que a gente estava discutindo aqui, que é tão subjetivo, né? Hoje as pessoas, a gente se pergunta muito, né? O que está acontecendo, né? Afinal, né? Por que as pessoas estão precisando mais ou buscando mais? Ou é a rede social? É o mundo que a gente vive? Eu acho que com inteligência artificial e com dados e conectando um pouco do que a gente tem, está tudo aí disponível, né? Acho que vai ser possível a gente chegar a algumas respostas que hoje a gente ainda não tem. Então, estou apostando muito que vai vir a nosso favor, assim, para realmente a gente conseguir ajudar as pessoas e resolver as questões, né? Vamos ver. E conseguir personalizar mais. Você acha que a inteligência artificial vai trazer muito a personalização, que hoje é difícil para a gente, né, considerando a nossa capilaridade. Acho que ela vai nos ajudar bastante. Sem dúvidas. Olha só, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Foi incrível, foi maravilhoso contar com a presença da Camila, da Ivone. Camila, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. E é isso aí, vamos cuidar da saúde. Verdade. Obrigado, Ivone. Obrigada pelo convite, né? Fica aí o convite para todos cuidarem da saúde também. É isso aí, elas trouxeram insights valiosos sobre os programas de saúde e bem-estar do Itaú e esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Lembre-se, se você ainda não é um cliente Well Hub, procure um de nossos especialistas em bem-estar. O link vai estar aqui na descrição do episódio ou, se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo Check-in com seu bem-estar.